Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula sobre a aprendizagem baseada em equipes, e hoje a gente vai tratar aqui de um assunto muito importante, que é a formação dos grupos, né? A gente já viu que duas coisas são muito importantes para o sucesso da metodologia, que é o tipo de atividades que você está propondo para os seus estudantes e a maneira como esses grupos são formados, né? Bom, então a gente vai fazer uma breve introdução aqui, né? E a gente vai começar aí, né, com essa confirmação, né, do fato de que a formação dos grupos é uma importante parte da metodologia. A gente deve garantir a heterogeneidade entre os membros, ou seja, esses grupos devem ser diversos. Uma vez que a gente consegue aplicar as nossas atividades corretamente, essa diversidade dos membros do grupo, elas vão ser esse conjunto, né, vai ser capaz de produzir as seguintes transformações no grupo. Vai transformar esses grupos em equipes, né, ou seja, uma forma mais colaborativa de se trabalhar. Vai transformar a técnica em estratégia, ou seja, né, ali a técnica, né, com a qual os conceitos vão ser usados, vão passar a ser estratégia, planejamento, né, esses grupos vão passar a trabalhar de uma forma diferente. Vai transformar a qualidade de aprendizado do estudante, exatamente por causa dessa mudança da percepção de como utilizar os conceitos, né, de sair daquele modelo fordista de grupos para algo que seja totalmente coletivo. E por fim, transformar os professores, né? A gente já tinha visto ali que uma das coisas que o Michelson percebeu quando ele aplicou pela primeira vez uma versão embrionária, né, dessa metodologia, ele restaurou, né, a alegria dele. E essa alegria, ela é muito importante no trabalho do professor, né? A alegria e a realização do professor em ver os seus estudantes realmente aprendendo e rendendo tudo aquilo que o professor deseja. Bom, há uma diferença muito grande entre grupos e equipes, né? E ela está na forma como os grupos são utilizados, né? Segundo aí o Michelson e o Fink, que são autores do livro de aprendizagem baseada em equipes, uma estratégia para ensino nas áreas de saúde, a gente tem as principais formas de grupos. O uso dos grupos são a casual, que é a forma mais comum, né, que é esse modelo fordista, em que cada um faz sua parte e no final junta tudo e faz uma apresentação onde cada estudante apresenta ali a sua parte. A aprendizagem cooperativa, né, que é uma forma de visão de grupos que já tem o potencial de transformar esses grupos em equipes. Mas a diferença é que os estudantes são submetidos a atividades cujo objetivo é a resolução de um problema específico, né? Ou seja, ali a preocupação não é necessariamente com a aplicação de conceitos, né? Com a discussão dos estudantes na aplicação desses conceitos ali de uma quantidade diversa de atividades, né? No caso da aprendizagem baseada em equipes, mesmo que você tenha um problema específico, esse problema ele deve levar em consideração as várias etapas necessárias para se resolvê-lo. E por último, né, a aprendizagem baseada em equipes, o objetivo não é centrado apenas na resolução de atividades, mas também no aprendizado dos conceitos coletivamente, né? E essa aprendizagem dos conceitos de forma coletiva é para que todos tenham capacidade de trabalhar em todas as partes dos problemas que são propostos aí a fim de se resolver um problema, a realização de um projeto, enfim. Bom, aí a gente tem um quadro, né, do artigo do Fink nessa bibliografia, em que fala da qualidade da aprendizagem do estudante, né? Aqui a gente tem o ensino tradicional, né, que a aprendizagem, ela, segundo o Fink, ela se dá de uma forma bem menor, né? E aí a aprendizagem usando, né, essas diferentes formas
dos grupos serem usados, né? Bom, então tá aí esse impacto na aprendizagem, né? Segundo o Fink, como que se dá. Bom, agora, como formar esses grupos, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a formação desses grupos. Primeira coisa importante é que esses grupos devem ser formados pelo professor. Isso vai fazer com que se evite as panelinhas, né? Os mesmos estudantes sempre formando seus próprios grupos. E evitando essas panelinhas, a gente garante essa heterogeneidade do grupo. Você pode ter essa formação de duas formas, na verdade, né? Aqui eu vou abordar uma delas, mas eu já vou falar que uma forma que é bastante lícita de formação de grupos é quando o professor conhece bem a sua turma. Se o professor conhece bem a sua turma, conhece as habilidades dos seus estudantes, ele mesmo pode fazer a divisão dos grupos, né? Já juntando os alunos que são mais diferentes, né? Diferentes em vários sentidos. A gente vai ver aqui um exemplo, né, de como formar grupos e como que a gente diferencia, né, esses estudantes, porque são pessoas diferentes, né? Bom, uma forma interessante, que é a que a gente vai abordar aqui, é através da aplicação de um questionário, que eu concordo que pode dar um certo problema, mas que traz um resultado muito interessante. Você estabelece, através desse questionário, uma série de critérios para agrupar estudantes com características parecidas. Uma vez que você separa esses estudantes com características parecidas, a gente depois, agrupa, faz os grupos pegando um estudante de cada um desses grupos, né? Então, você, primeiro, junta todo mundo que é parecido, com características A, B, C, D e E. E depois, para formar o grupo, você pega um do grupo A, um do grupo B, um do grupo C, um do grupo D, um do grupo E. Né? Que aí você está pegando estudantes com diferentes características, com relação, obviamente, às suas habilidades e também suas preferências pessoais. Então, a ideia aqui, graficamente, é mais ou menos a seguinte. Aqui no primeiro passo, você aplica o questionário e aí cada bolinha dessa é um estudante diferente, né, com características que são muito pessoais. No segundo passo, você utiliza o primeiro critério de separação. E aí você consegue colocar ali mais ou menos estudantes com as mesmas características naquele grupo. E depois você vai aplicando os demais critérios, né? Aqui você conseguiu agrupar estudantes com características também parecidas. E isso você vai fazendo até que você tenha ali os grupos, né, com estudantes de características parecidas. No final, você pega um estudante de cada um desses grupos, olha só, e aí você forma grupos que são heterogêneos, né? Porque você vai ter uma pessoa de cada grupo ali com características parecidas. E aí você vai juntar pessoas que têm características muito diferentes. Isso tem a capacidade de enriquecer muito as discussões, porque você traz pessoas com diferentes culturas, com diferentes bagagens culturais, com diferentes situações de vida, né? E que vão trazer, evidentemente, as suas percepções sobre conceito A ou B, fazendo com que haja necessariamente uma discussão entre esses membros. Bom, então, esse é um formato para que a gente consiga separar os grupos. Mas eu concordo que isso é uma ideia muito teórica. Então, como eu já apliquei essa metodologia, né, na minha prática de sala de aula, e aí é importante, né, a gente dizer que se a gente quer falar sobre a metodologia, é importante que a gente tenha usado, né? Senão, como é que a gente vai conseguir aí, de uma forma coloquial, eu vou dizer, né, vender o nosso peixe?
Então eu vou dar como exemplo aqui algumas coisas que estão presentes na literatura e a forma como eu usei, né, para que isso sirva aí de ajuda para quem queira aplicar essa metodologia. Bom, aqui eu estou listando para vocês um dos principais artigos, né, sobre aprendizagem baseada em equipes que a gente tem no Brasil, que é um artigo que foi publicado no Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Existem vários outros artigos de outras áreas. Eu, obviamente, vou puxar sardinha para minha aula, para minha área, né, que eu sou de física. Então tá aí esse artigo aí que eu vou deixar lá nos materiais, né, em que ele traz uma visão sobre a aplicação para o ensino de física. Mas ele traz uma visão teórica muito boa, né, sobre a aplicação da metodologia. E aqui uma coisa que eu gosto muito desse artigo é que ele traz, né, aqui um exemplo de questionário, né? Ele chamou de questionário de Conhecendo Você. Eu também usei, né, essa mesma ideia. E aí ele vem e faz as perguntas, né, masculino e feminino. No caso, nesse artigo ele foi aplicado para alunos de um IFE, se não me falha a memória, ou foi do superior, agora eu não tenho muita certeza. Mas aí, acho que do superior, né, porque pergunta aqui de graduação. Aí ele pergunta, você concluiu algum curso técnico, outra graduação? Já é uma forma de você agrupar. Experiência profissional no mercado de trabalho, especifique. E aí, tá vendo? É uma série de perguntas pessoais, né? Em que ele vai ali agrupar os seus estudantes. Bom, e aí, né, aqui só mostrando, né, eu pesquisei aqui no Google Escolar, né, esse artigo ele já tem 60 citações, né, e aqui uma página com as citações, né, onde ele foi citado, e eu apliquei essa metodologia na minha turma de ensino técnico integrado lá do campus Nova Venécia. Então tá aqui, né, eu fui trabalhar a parte de eletrodinâmica com eles. E aí aqui eu coloquei, né, como lá a gente tem acesso a um AVA, eu coloquei aqui o meu questionário, que eu chamei também de Conhecendo Você. E aí eu fiz perguntas, né, qual a turma, se ele pretende atuar como técnico, se não, né, já sabe o que pretende fazer, se pretende fazer um curso superior, iniciação científica ou monitoria. Tá vendo? São perguntas muito pessoais. Essa é uma pergunta importantíssima, né? Se você é parente, amigo de longa data, namorado ou similar a alguém da sua turma. Por quê? Às vezes você pode pegar alunos que têm características muito diferentes, mas que de repente namora alguém da mesma turma. E aí você já tem ali um vínculo, né, que ele é mais forte do que a sala de aula, né? Então a ideia de colocar essa pergunta aí é para quebrar também esse vínculo, né? Com quantos dias, com que frequência, né? Costumo estudar durante a semana. E aí foi isso, né? Eu separei os estudantes de acordo com essas perguntas e depois juntei eles, né? Separei os grupos, né, que tinham características mais ou menos parecidas e depois fui pegando um estudante de cada grupo. Às vezes tinham vários critérios parecidos e só diferia de um, né? Então eu acabava usando esse critério diferente, né, para separar. Quando você for aplicar, você vai ver que isso funciona muito bem, né? E que no final você tem pouquíssimas arestas para aparar. Essa pergunta, por exemplo, se conhece alguém de longa data ou namora alguém da turma, né? Que às vezes é vizinho, alguma coisa parecida também, né? Esse critério foi o último que eu analisei, né? Porque aí depois de todos os grupos formados, aí eu fui verificar se tinha algum namorado, namorada, ou parente, ou amigo de longa data. Ok, pessoal? Então isso aí, eu acho que dá conta de vocês formarem os grupos para as atividades de vocês, né? E garantindo assim a heterogeneidade e dos critérios, né, para o sucesso dessa metodologia. Então, até a próxima.